A paz do Senhor para todos, boa noite. Já está ficando de noite, né? Eu digo boa noite. Boa noite para todos, viu? Meus amados ouvintes da palavra de Deus. Quero deixar aqui uma palavra aqui, meus irmãos, que se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, que nos fala sobre o endemoniado gadareno. Diz assim a palavra de Deus. Deus ele vai falar conosco através dessa palavra. Eu quero falar o porquê os demônios entraram naquele porcos. Você vai entender. Aqui é a palavra de Deus que eu vou ler agora no nome de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 1 diante, que diz assim a palavra de Deus. Diz assim o texto, o endemoniado gadareno. O primeiro versículo diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles endemônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um mar despenhadeiro no mar. Era quase 2000 e afogou-se no mar. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aqui nos fala, em Marcos capítulo 5, versículo 1 diante, nos fala do endemoniado gadareno. Diz a palavra de Deus, quando o demônio viu Jesus, correu e adorou, dizendo: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que tu conjure com Deus que não me atormente. E diz a palavra de Deus que os demônios pediu para Jesus para entrar naqueles porcos, naquela manada de porcos. Diz a palavra de Deus que Deus ele permitiu aqueles demônios entrar nos porcos. E diz a palavra que ele entrou naqueles porcos e os porcos se precipitou pelo mar de espinhadeiro e caíram nas águas. E afogou todos. Sabe por que aqueles demônios entrou naqueles porcos? Porque aqueles porcos estavam imundos. Todos os porcos estavam imundos, porque os demônios pediu para entrar porque os porcos estavam imundos. Porque em Deuteronômio capítulo 14, versículo 8 diz: Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói. Imundos vós serão, não comerei da carne destes, nem tocarei no seu cadáver. Então, a palavra de Deus nos fala que Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 em diante, diz a palavra de Deus que Deus ele propôs ao homem a comer as carnes limpas propôs comer as carnes limpas e não as imundas, porque está dividido, a que pode e a que não pode comer, amém? Então foi por isso que os demônios entrou naqueles porcos, porque ele sabia que aqueles porcos estavam todos imundos. Você pode ler em Deuteronômio capítulo 14, que você vai ver as carnes que pode comer e a que não pode. Foi por isso que eles entraram, porque o demônio só entra onde está imundo. Ele não entra em onde está limpo. Quando Deus ele pegou na arca de Noé, entrou e disse a Noé: entra para dentro da arca e fecha a porta. Mas antes de fechar a porta, Deus ele mandou Noé botar todos os animais para dentro da arca. Os animais limpos e os animais sujos, que não era limpo, que era imundo. Então, desde a criação do mundo, que já existiu os animais limpos e imundos. Então, você lê em Deuteronômio capítulo 14, que você vai ver que Deus ele separa os animais que nós podemos comer e os que não podem. Os animais puros e os animais imundos. Então, a carne de porco, ela é imunda. Para quem não sabe, fique sabendo. Porque Deus ele colocou em Deuteronômio capítulo 14 e também em Levítico capítulo 11. Você vai ver, não só os animais, mas sim tudo que tiver nas águas, que não tiver
que não tiver barbatana e nem escama não pode comer. Nós só pode comer dos que tiver nas águas, os que tiver barbatana e escama. Entendeu? Então é isso que nós poderemos comer, só os que tiver barbatana e escama. Os que não tiver barbatana nem escama, nós não pode comer. E nem um porco, nem o lebre, isso tudo Deus proibiu. Leia em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 em diante, que você vai ver que está escrito tudo isso. Amém? Deus ele é poderoso e fiel. Muitos não entendem esse mistério. Mas você vai ver que em Deuteronômio capítulo 14, Deus ele não diz que essas carnes é bênção. Deus diz que ela é maldição. E além de Deus dizer que é maldição, é bem claro que Deus fala abominação, uma coisa abominável aos olhos de Deus. Só porque Deus ele não gostava no passado, quer dizer que agora no presente ele gostou, ele permitiu? Não, está errado. Se Deus ele não se agradava no passado, agora que ele não vai se agradar mais ainda. Porque muitas pessoas pegam aquela passagem de Pedro, que Pedro teve uma visão no Novo Testamento, uma visão de um lenço que descia do céu de todos os animais imundos e répteis da terra. E diz uma voz que diz: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro diz: Senhor, nunca comi nada comum e imundo. Aí o povo quer pegar essa passagem para dizer que Deus purificou. Mas Pedro disse: nunca comi nada comum e imundo. Mas diz a palavra de Deus que Deus diz: Pedro, não diga comum imundo aquilo que eu purifiquei. Deus o purificou, mas não foi, meus irmãos, a carne de porco, nem os animais imundos. Deus o purificou, foi os homens que iam na casa de Pedro, porque eles teve uma visão, e essa visão era falando sobre os gentios, porque mais na frente do texto você vai ver e ler que Pedro diz: nenhum homem diga comum e imundo. Então Pedro próprio falou, disse que não diga nenhum homem imundo e comum. Aquela visão era dos homens que ia lá na casa dele, não era dos animais do passado que Deus ele colocou como abominação em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 em diante. Entendeu, meus irmãos, o mistério? É isso que eu quero lhe dizer. Deus ele proibiu, e aqueles que comem ficam imundo. Você pode pesquisar a carne de porco, é um germe tremendo. Esse germe pode queimar a carne dela no fogo, não sai. Por quê? Porque é imunda. Se é germe, por quê? O que é germe é o quê? É bênção? Não, é maldição. Como é que você vai comer uma carne que tem germe? Então essa carne é o quê? Pura ou imunda? Imunda, com certeza, né? E o povo não está entendendo e está comendo. Mas cada um faz conforme o seu querer e seu efetuar, porque Deus deu o livre-arbítrio, e quem sou eu para julgar aquele que come e que não come? Mas só que para Deus, você comer carne de porco e vários animais que ele proibiu em Deuteronômio capítulo 14, você está deixando o templo de Deus imundo. Por isso que ele disse ao povo de Israel: filhos, não comerei das carnes imundas, só as limpas. Foi por isso que ele botou a lei dos animais, que se pode comer e as que não se pode comer. Amém? Então vamos ver se você entendeu essa passagem, você vai ler e você vai entender tudo isso. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e a minha vida também. Amém?